gostaria de mais um minutinho de atenção. Eu estou aqui muito emocionado. Nós ficamos muito felizes. Nós ficamos felizes de ver um trabalho como esse, um louvor, uma celebração. Cristo tem que ser celebrado todo dia. E o que foi feito hoje aqui foi algo muito precioso, muito lindo. Fico feliz de ver o povo da igreja unido. E já temos que estão aí ensaiando, que estão pagando um preço alto para fazer esse evento. Eu fiquei preocupado no início por causa da chuva muito forte, cortou a energia. Eu estava preocupado, mas Deus é gracioso, Ele foi bom conosco e tudo pôde sair aos contempos para a glória de Deus. As pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, só tenho que agradecer, só tenho que dar louvores também a essas pessoas, e louvar Deus por esta equipe tão abençoada, louvar Deus pela vida da Michele. Eu fiquei impressionado de ver toda esta criação. Deus está nesse negócio, com certeza. A narração do Wesley, que coisa linda, que coisa tremenda, tudo muito bem feito, muito bem planejado, escolhido. Olha, uma grande festa aconteceu aqui, mas com certeza uma grande festa também está acontecendo no céu. E eu fico feliz de ver pessoas aqui nos visitando nesta noite, pessoal de Campinas, algumas pessoas da cidade, muitas pessoas da igreja, não sei, não compareceram devido à chuva, talvez, alguma coisa, mas não sabem o que perderam. Eu já tenho participado de tantos eventos regionais, eventos como na Sexta-feira Santa, a bênção do Calvário em Piracicaba, cerca de 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, eventos grandes, mas não vi nada parecido assim, de tanta. Não é à toa que a Bíblia diz em Isaías capítulo 11, versículo 2: derramarei sobre ti o espírito de conhecimento, de inteligência, de sabedoria, o espírito de temor, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza. Então Deus tem derramado sobre a mente, a cabeça da Michele, conhecimento, sabedoria, porque, como eu tenho dito aqui, não são a idade, Eu sou uma pessoa que já tem quase 50 anos. Nós temos pessoa de 90 anos, 100 anos. Não é a idade que demonstra que a pessoa tem sabedoria. Nós vemos na Bíblia pessoas com 17 anos recebendo sabedoria. Cabelos brancos não são sinônimo de sabedoria, e sim a sabedoria, aquela sabedoria que Deus dá, Ele pode dar até para uma criança. Quando Jeremias disse: eu sou uma criança, ele já tinha 24 anos de idade, e Deus deu muita sabedoria para Jeremias, e disse: eu te escolhi quando ainda você estava no ventre da sua mãe. Com certeza Deus escolheu todos vocês, uma apresentação mais bonita do que a outra, tudo lindo, tudo maravilhoso, em nome de Jesus. Eu quero aqui, eu preciso, é o culto. Eu quero consagrar ofertas e dízimos. Se você trouxe o seu dízimo, se você trouxe a sua oferta, eu quero que os diáconos já se preparem aí. Eu quero consagrar os dízimos e as ofertas. E eu quero compartilhar uma coisa com vocês, rapidinho, enquanto os diáconos se preparam. Eu quero compartilhar algo aqui, o seguinte: há 3 anos atrás, nós fizemos uma vigília lá no sítio, numa fazenda chamada São Lourenço, e o Brandão sempre é um lugar. E naquela vigília, já perto da meia-noite, eu estava de joelho dobrado orando, e começou a levantar pessoas de um lugar, de outro, e todos vieram onde eu estava.
colocando as mãos sobre mim, uma multidão de pessoas, e foi crescendo aquela turma, e falando em línguas e chorando. O Espírito Santo falou algo comigo. Ele disse assim, eu já contei isso para a igreja várias vezes: as pessoas dizem que você é humilde, as pessoas dizem que você é simples, mas não se iluda com isso. O que existe na sua vida é um respingo de humildade, um respingo. E aquilo me tocou muito forte no meu coração. E essa semana eu fiz aniversário na quarta-feira, e nós pudemos ver aqui algo muito bonito, muito lindo que a igreja fez. Eu agradeço, sempre vou ser grato por toda a eternidade. E a gente viu o fruto do Espírito Santo, cada obreiro da igreja, cada pessoa que teve a incumbência para falar do fruto do Espírito, falando. E os aspectos do fruto é notório na minha vida: humildade, bondade, amor. E foi muito bonito, algo que me tocou muito. Tudo foi essencial, tudo foi bonito, mas algo que me tocou muito no coração, quando Marcelo disse sobre a paz. E ele disse: eu nunca vi este homem sem paz. Quem já viu este homem sem paz? É verdade, Deus tem dado uma paz para mim nesses 20 anos que tenho caminhado, andado com ele, muito grande. E lá na minha casa, conversando com a minha esposa, com alguns irmãos que foram jantar lá, eu até falei sobre isso, sobre esta paz. Me marcou muito aquela palavra, mas eu não lembrei de nada desta vigília de 3 anos atrás, nada. Mas hoje eu estava participando da casa de Davi, e houve uma ministração específica, poderosa, uma palavra poderosa. E no momento em que eu dobrei o joelho no altar, novamente aquela vigília veio de um jeito impetuoso, e o Espírito Santo começou a falar no meu coração, porque eu estava no altar pedindo perdão por falhas, pedindo perdão por algum pecado de omissão, alguma coisa. Senhor, perdoa. E novamente o Espírito começou a falar comigo: não se iluda, existe somente um respingo de humildade na sua vida. Eu comecei a chorar. E depois eu fui conversar com o Mike, o pastor lá de Londrina, que estava ministrando, e eu contei isso para ele de 3 anos atrás. E hoje ele sorriu e ele disse assim: eu agradeço a Deus por isso, porque em cada lugar que eu vou eu aprendo alguma coisa do Espírito Santo. Eu disse assim: pastor, 3 anos se passaram, o Espírito Santo falou a mesma coisa para mim, e eu falei com o Senhor ali de joelho, eu falei: Senhor, não houve progresso na minha vida, não consegui galgar um degrau. E eu dizendo isso para ele, eu disse assim: pastor, enquanto você estiver nesta terra e nesta carne, Deus, o Espírito Santo, sempre vai dizer essa palavra para você: há um respingo de humildade na sua vida, porque não existe nada mais do que um respingo em nossas vidas. Deus, Ele sempre vai chamar a tua atenção para você ver que você é pequeno, que você é falho, e que o dia que você colocar na sua cabeça e no seu coração: eu sou uma pessoa humilde, você estará derrotado. Ele disse, o Espírito Santo, que quer exatamente nesta posição, onde você tenha todo o cuidado de sempre trazer toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ele, e reconhecer que o único ser humilde que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, se chama Jesus. Então a humildade de Deus, a humildade de Jesus é que está na nossa vida. Nós seremos grandes porque a grandeza de Deus está na nossa vida. Mas olhando para você, olhando para nós, cada crente tem que falar como João Batista disse: convém que eu te diminua e que ele cresça. E depois ele colocou
ele pôs as mãos sobre mim e orou, e eu senti verdadeiramente aquilo que me perturbou. 3 anos não houve progresso na minha vida, tanto jejum, tanta oração, tanta dedicação, eu não progredi em nada. Então Deus respondeu a minha palavra, aquela frustração, e eu saí feliz, contente, abençoado. Meu irmão, tudo que você fizer para a obra de Deus, faça para a glória de Deus. Você, Paulo disse que é merecido dar louvores para os irmãos, mas toda honra, toda glória, é lógico, não podemos deixar de louvar vocês esta noite, mas a gente sabe que quem está por detrás de tudo isso se chama Espírito Santo de Deus. Quero que você fique de pé e aplauda fortemente o Espírito Santo de Deus. Eu quero ler aqui um versículo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla do seu vestido, como orvalho de irmão. Atenção, gente, eu estou lendo a palavra. Como orvalho de irmão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Diga graças a Deus. Aleluia. Unidade é o que falta na igreja local e nas igrejas locais espalhadas pelos 4 cantos da terra. Unidade é o que falta no seio do povo de Deus, mas o Espírito Santo está trabalhando. Ele está restaurando a unidade no vínculo da paz. Ele está operando. É por isso que todo mundo pode trabalhar junto e se alegrar com todos na presença de Deus. A palavra de Deus diz que o óleo, ele desce sobre a cabeça. A cabeça é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o óleo desce sobre a cabeça e ele escorre sobre a barba. A barba são os apóstolos. E a Bíblia diz que molha a gola do vestido. A gola é a igreja primitiva. E o óleo escorre por todo o vestido, a igreja contemporânea. E ela chega na orla do vestido e ela vai gotejando sobre a terra. A orla do vestido é a igreja do arrebatamento. É a igreja dos últimos tempos. É a igreja atual, a igreja do momento. Eles falaram sobre o arrebatamento. A qualquer momento o Senhor vai descer, a voz do arcanjo vai ecoar, as trombetas vão soar, e Jesus Cristo, oculto sobre as nuvens, ele vai arrebatar a sua igreja. E ele vai levar a sua igreja. A Bíblia diz assim, que a igreja ela vai subir cheirando mirra. A mirra
é a principal essência da unção. A igreja vai subir cheirando mirra. Então, esse óleo que cai na cabeça, que é Jesus, molha a barba. Os apóstolos, agora, a igreja primitiva, o vestido, a igreja contemporânea, a orla do vestido, a igreja do arrebatamento. Este óleo, ele está sobre a sua vida hoje. Este óleo está sobre a sua família hoje. Este óleo é o Espírito Santo de Deus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Você que tem uma inimizade, você que tem uma invejazinha, um ciúmezinho, você que tem um pecadinho, para Deus não existe isso. A lista de pecados no versículo 17 do capítulo 5 de Gálatas é enorme. 17 ou 19, aparecem 17 pecados. Só ali tem prostituição, adultério, idolatria, bebedice, mas também tem inveja, ciúme. Sem a completa santificação, ninguém verá Deus. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Está lá em Apocalipse capítulo 22. Então, meu irmão, você que tem a oportunidade de santificar a sua vida, santifique nesta noite. Ande com Deus. A santidade de Deus, ela é derramada, é transferida sobre você. Você não pode ser santo pelo seu esforço. Você não pode ser santo por deixar de fumar, de beber, de matar, de roubar. Há muita gente no budismo que faz isso. Há muita gente em religiões por aí que adoram entidades que fazem isso. Não é suficiente. Você precisa ter Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Aí o Espírito de Deus vem habitar em você e começa a santificar a sua vida. Fique de pé nesse momento. Eu quero abençoar a sua vida. Você que está enfermo vai ser curado. Você que está triste vai sair daqui alegre. Deus está aqui. Aleluia. Sônia não consegue dormir bem à noite. Deus vai tocar em você nesta noite. Ele vai te dar um sono reparador. Você vai dormir como há muito tempo você não dormia. Oh, ricanta linda. Rabalá, sarabá, ricanta, rabalá. Espírito Santo, eu abençoo cada vida que está aqui. Eu abençoo a obra que o Senhor está fazendo sobre essas vidas. Os que estão enfermos, eu ordeno a enfermidade, ao espírito de enfermidade, sana em nome do Senhor Jesus. Toda dor, toda infecção, inflamação, doença dos ossos, na carne, no sangue, na pele, no nervo, nos órgãos vitais, nos órgãos genitais, saia do mal em nome de Jesus. Pai, com teu grande amor, com a tua ternura agora, toque nos teus filhos, dá a paz, dá o sono reparador, dá alegria, derrama a tua unção, renova, restaura os casamentos, o noivado, o namoro, que haja fidelidade, que haja, Senhor, a bênção, aleluia, contemplada por cada um, no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo toda esta equipe, Pai. Eu abençoo, Senhor, cada um dos que participou, e abençoo a Michele, abençoo o Wesley, Senhor, que esteve fazendo tanto. Obrigado por este casal e por cada vida, meu Pai, que se aplica na tua obra, em nome de Jesus Cristo. Senhor, resplandeça teu rosto sobre todos e dê a tua paz, para que aonde pisar a planta dos pés destas pessoas, seja conhecida a tua salvação, em nome de Jesus.
Levante sua mão bem alto. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão gloriosa do Santo Espírito esteja em cada coração agora e sempre. Amém. Dá um abraço ao teu irmão,